Olá pessoal, professor Charles Bazanella. A aula de hoje será sobre cinética química, especificamente sobre energia de ativação e complexo ativo. Então, vamos lá. Energia de ativação. A cinética química estuda a velocidade que as reações ocorrem e os fatores que podem alterá-la. Um dos fatores envolvidos no processo reacional é a energia de ativação. Tá? Esta que é a nossa base de estudo nos slides de hoje. Então, a energia de ativação é a energia mínima para que uma reação química possa ocorrer, ou seja, é um dos fatores determinantes para a ocorrência de uma reação juntamente com o contato e a colisão favorável entre as moléculas dos reagentes. Então, significa que a energia de ativação é a energia mínima para essa reação ocorrer. Se não tiver essa energia, a reação não vai acontecer. O que acontece? Imagine que nós temos ali então os reagentes. Esses reagentes eles estão lá para reagir, para acontecer a reação, e teoricamente eles têm que ter essa energia. Assim que eles têm essa energia, eles têm o chamado complexo ativado ou complexo ativo. Podemos dizer que é o nosso ponto intermediário à reação. E aí sim, uma vez que esse complexo foi ativado, nós temos a formação dos nossos produtos. Então tudo isso depende especificamente da energia de ativação. Se não tiver essa energia, não vai ocorrer a reação entre os reagentes, não vai ter a formação do complexo ativado, não vai ter a formação dos produtos. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, porque aumenta a dificuldade para que o processo ocorra. Como eu comentei, se não tiver energia de ativação, não tem reação. Isso significa que quanto maior essa energia for, mais lenta vai ser a reação, porque ele vai ter que gastar mais energia para chegar lá. Então, mais lento é essa reação. Significa que o inverso significa que quanto menor deve ser o inverso. Então vamos ver. Quanto menor a energia de ativação, menor a barreira de energia, mais colisões efetivas vão ter e, portanto, será uma reação mais rápida. Então marquem bem essas duas frases, Quanto maior a energia, maior a duração, aumenta a dificuldade, ou seja, maior tempo será a reação provavelmente para acontecer, e quanto menor essa energia, mais colisões acontecem, portanto a reação é mais rápida. Continuando, quando nós vimos ali no slide anterior, nós vimos que a energia de ativação ele ocorria a reação e formava para nós o complexo ativo ou também ativado. Então o que seria esse complexo ativo? O que seria esse complexo ativado? A energia de ativação é a menor energia necessária para que se deve fornecer aos reagentes para a formação de um complexo ativado, resultando na ocorrência da reação. Então a gente pode dizer que o complexo ativado é um ponto de início da nossa reação. Se não chegar nesse complexo ativado, se não tiver essa energia de ativação necessária, não vai acontecer a reação. Então podemos dizer que o complexo ativo é sim o resultado da ocorrência da nossa reação. Essa imagem de novo, só para relembrar vocês, nós temos os reagentes, nós temos então a energia de ativação, que vai gerar o complexo ativo ou o complexo ativado e vai gerar os nossos produtos. Podemos então dizer que o complexo ativado ou o complexo ativo é um estado de transição intermediário entre os reagentes e os produtos, porque ele fica entre os dois. Primeiramente nós temos os reagentes, temos que ganhar a energia de ativação para acontecer o complexo ativo, e aí esse complexo ativo vai gerar nosso produto. Então a gente diz que isso é uma transição, é um estágio intermediário aos reagentes e aos produtos. Nessa estrutura, as ligações dos reagentes estão enfraquecidas e as dos produtos estão sendo formadas. Então os reagentes eles vão sendo enfraquecidos, vai formando o complexo ativo e vai gerando para nós os produtos. Ok. Imagine o seguinte, que para acontecer uma reação química, a gente então tem que ter especificamente a energia de ativação e tem que ter o complexo ativo. Mas não necessariamente só esses dois pontos. Além da gente ter a energia de ativação e além da gente ter o complexo ativo, nós também temos que ter a colisão favorável. Como assim? Não quer dizer então que se eu pegar qualquer elemento químico ou qualquer átomo químico e eu simplesmente colidir eles de qualquer forma, vai acontecer a reação? Não. Se vocês olharem agora, eu vou mostrar para vocês três exemplos
para vocês verem o que seriam essas colisões desfavoráveis ou colisões favoráveis. No nosso caso aqui, ó, eu tenho dois átomos, duas bolinhas pretas, representadas, né, por duas bolinhas pretas, e dois átomos representados por duas bolinhas azuis. Eu simplesmente vou colidir elas de tal forma que eu vou colidir elas sem orientação nenhuma. Uma delas, né, posso dizer assim que uma delas está na vertical e a outra está na horizontal, e no momento que elas forem colidir, não vai ter colisão, porque simplesmente elas vão se bater e vão se repelir, porque elas não estão numa ordem favorável, né? Se eu for olhar aqui, simplesmente o que vai acontecer? Que essas duas bolinhas tentariam bater, ela não iria se encaixar, porque ela não iria conseguir se ligar com os outros reagentes, e ela iria se repelir, ia um para cada lado, tornando uma colisão desfavorável. No segundo caso, eu ia colocar os dois na mesma orientação, de lado. Então, se eu fosse colocar os dois de lado, iria acontecer a mesma coisa. A bolinha preta iria bater nas bolinhas azuis, as bolinhas azuis iriam bater nas bolinhas pretas, e eles não iriam ter ligações químicas favoráveis. Eles não iam ter como se tornar uma colisão efetiva. Portanto, elas iam novamente bater e iriam se repelir, uma indo para a esquerda e a outra indo para a direita. E no terceiro e último caso, aí sim, nós estamos no mesmo ângulo, se vocês olharem de lado as duas, aonde as duas vão se bater, e assim, a bola preta de cima bate com a bolinha azul de cima, a bolinha preta de baixo bate com a bolinha azul de baixo. Sendo assim, eu posso dizer que os átomos estão favoráveis à sua colisão, né? No momento que eles vão se bater, eles vão se chocar, nós vamos ter a formação do complexo ativo. E aí, com essa formação do complexo ativo, que é o nosso estágio intermediário, nós vamos ter a formação dos produtos, que seriam o quê? Novas substâncias. Aqui nós tínhamos átomos, né, ou substâncias já existentes, que no momento que eles sofreram a colisão, eles formaram átomos diferentes. Nas outras duas não tinha como formar isso, porque o ângulo de colisão não era favorável. Agora sim, na terceira etapa nós temos ângulos de colisões favoráveis e nós temos formação de produtos. Portanto, a gente diz que é uma colisão favorável. Então não esqueçam, para ocorrer uma reação química, nós temos que ter a energia de ativação, nós temos que ter o complexo ativado, e para ter tudo isso nós temos que ter colisões favoráveis. Os átomos eles têm que estar em ângulos de colisões favoráveis. Ok. Vamos rever todo esse conceito agora numa representação gráfica. Se vocês observarem, nós temos aqui alguns pontos interessantes nesse gráfico, né? Nós temos uma linha vermelha que vai definir nosso gráfico, quando ele vai subir e depois vai descer. Lembrando que a nossa linha vermelha começa nos reagentes e termina nos produtos. Esse nosso gráfico ele é dado pela energia potencial ou energia que vai ser utilizada na reação, e o caminho da reacional, que seria o caminho da reação. Aqui nós temos A, B, C e D, que seriam para nós os nossos reagentes, o A e o B, uma substância, o C e o D, outra substância. Significa que eles teriam que ter uma colisão favorável para formar o nosso complexo ativo ou ativado. E a partir desse momento, eles formam para nós os produtos, que seriam novas substâncias. Lembrando que no reagente era A e B, lá nos produtos agora está A e C. E antes era C e D, agora virou B e D. Então sim, temos a formação de novos produtos, então significa que nós temos aqui uma representação gráfica, né, teoricamente, onde demonstra a energia de ativação e demonstra o complexo ativado e tudo mais. Mas aonde estão esses pontos no meu gráfico? O que eu tenho que localizar nesse gráfico? Nós temos alguns pontos a localizar. Quais são eles? Primeiro passo, os reagentes, também conhecido pelo HI ou HR, que seria H ou energia inicial, ou HR, que seria energia dos reagentes, né? Localizado aqui nesta linha inicial dos reagentes. Então, esta linha identifica para nós que seria a energia inicial ou energia dos reagentes. Também temos um outro ponto, que é o ponto dos produtos, que é aqui, ó, onde está a linha final, onde está terminando o nosso gráfico. Significa que também conhecida por produtos ou energia final ou energia dos produtos. O terceiro ponto que nós temos que ter é a energia de ativação. Está aqui no gráfico, representado por vocês por uma flecha.
está subindo e descendo. Significa que é a energia utilizada para ele ativar o complexo, né, ou para formar o complexo ativado. Esse EA é a energia que ele utilizou para sair dos reagentes e chegar até o ponto máximo do meu gráfico. A gente chama isso de energia de ativação. Outro ponto interessante é o complexo ativado ou complexo ativo. Este que é o nosso ponto máximo do gráfico. Seria esse ponto mais alto aqui, né? Significa que aqui seria para nós o complexo ativado ou complexo ativo. Aí nós podemos rever dois conceitos, que são duas fórmulas. Uma delas, o EA, que EA seria para nós a energia de ativação, certo? EA, energia de ativação, que nada mais é do que o complexo ativo, que é o CA, complexo ativado, menos a energia inicial. Então podemos dizer que a energia de ativação, que é esta distância aqui, é o complexo ativo, que seria o ponto mais alto do gráfico, menos a energia inicial, ou a energia dos reagentes. E uma outra forma que a gente já conhece das aulas anteriores, que seria o ΔH, também conhecido como entalpia, ou calor de formação da reação, né? Que ele pode definir para nós se a nossa reação é isotérmica ou endotérmica. Ele pode definir se está liberando calor ou absorvendo calor. Para isso, eu sei que o ΔH, né, ou a entalpia, nada mais é do que a energia final menos a energia inicial. Ou, agora como a gente já viu, também pode ser a energia dos reagentes e a energia dos produtos. Né? Lembrando então que seria a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Então essa é uma representação gráfica. Nós vamos agora trazer esta representação gráfica para um exemplo e aplicar isso em prática para ver o que vai acontecer. Então eu dou para vocês o exemplo 1. Nesse exemplo 1 eu demonstro para vocês um gráfico onde nós temos alguns valores, onde sim temos os reagentes, temos os produtos, temos o caminho da reação, temos o complexo ativado. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: qual a energia inicial da reação? Opa, energia inicial. Temos que lembrar que a energia inicial também é a energia dos reagentes. Então significa que os reagentes estão aqui no início do gráfico para nós. Então quanto seria a energia inicial? A energia inicial seria esta linha, o valor que mostra na linha, ó. Seria igual a 30, e aí aqui tem o valor da energia, que seria igual a 30 kJ. Então eu posso dizer que a energia inicial, ou HI, é igual a 30 kJ. Seria para nós a energia dos reagentes. Segunda pergunta: qual a energia final da reação? Quando eu falo em energia final, nós estamos falando nos produtos. Então, para nós, a energia final, ou a energia dos produtos, seria igual a quanto? O nosso gráfico está terminando a linha, correto? À direita, só que o nosso valor numérico ele está à esquerda. Se a gente fizer uma linha imaginária, ó, e for até o valor da energia, seria igual a menos 10 kJ. Então eu posso dizer que a energia final ou a energia dos produtos é igual a menos 10 kJ. Então aqui nós temos já a energia inicial e nós temos também a energia final. Ok, pergunto agora para vocês: qual é o valor do complexo ativado? Sabemos que o complexo ativado é o ponto máximo do nosso gráfico. É onde nós temos a nossa parábola e aonde ela encontra o ponto máximo. Significa que o complexo ativado ou complexo ativo seria aqui em cima, só que não tem nenhum valor. Mas, novamente, fazendo uma linha imaginária, poderíamos dizer que esse valor é igual a 60 kJ. Então identificamos que o Ca, também conhecido como complexo ativo, é igual a 60 kJ. Ok. Quarta pergunta: qual o valor da energia de ativação? Então agora nós queremos saber qual foi a energia gasta para ele formar essa reação, para ele ocorrer essa reação. Sabemos que o EA é a distância entre os reagentes e o complexo ativo, como está representado para nós uma flecha, ó. É esta subida aqui, ó. Significa que quanto que ele gastou para sair dos reagentes e até chegar no complexo ativo. Conhecemos uma fórmula, sabemos que o EA
é igual ao complexo ativo menos a energia inicial, e são valores que nós já temos. O complexo ativo eu tenho, que vale 60, e a energia inicial eu tenho, que vale 30. Então nós podemos substituir na fórmula. Sendo assim, eu poderia dizer que o EA é 60 kJ, que seria o nosso CA, complexo ativo, menos o HI, que seria a nossa energia inicial, que é igual a 30. Pela regra matemática, 60 menos 30, a nossa energia de ativação seria igual a 30 kJ. Então encontramos a nossa energia. Significa que para ocorrer a reação, ele teve que sair do 30 para chegar até o 60. Então sim, ele gastou mais 30 de energia, ou ele precisou de 30 de energia para o complexo ser ativado. Próxima pergunta: qual o valor do ΔH da reação? Em outras palavras, qual o valor da entalpia? A entalpia ela não está no nosso gráfico representado, mas nós temos que lembrar que a entalpia seria o nosso ΔH, nada mais é do que a distância entre o ponto inicial e o ponto final da nossa reação. E também conhecemos a fórmula. Sabemos que ΔH, a entalpia, é igual a energia final menos energia inicial. Portanto, já temos os valores da energia final, já temos os valores da energia inicial, podemos substituir. Substituindo esses valores, nós teríamos que ΔH é igual a menos 10 kJ, que seria a energia final, já está aqui em cima, menos a energia inicial, que seria 30 kJ. Substituímos os valores e ΔH vai ser igual a menos 10 com menos 30, dois valores negativos, soma e continua negativo, ou seja, menos 40 kJ. Achamos então o nosso ΔH, achamos a nossa entalpia, e aí posso fazer a seguinte pergunta, que é: a reação é exotérmica ou a reação é endotérmica? Depois que ocorreu toda essa reação, ele está liberando calor ou está absorvendo calor? Se eu sei que o meu ΔH é menos 40 kJ, eu posso definir então que se o ΔH, a entalpia negativa, ele está perdendo energia. Se está perdendo energia, significa que então ele sofreu uma reação exotérmica. Então este é o nosso primeiro exemplo montado, primeiro exemplo discutido, vamos dizer assim. Vou agora avançar e passar para um segundo exemplo. Exemplo 2. Opa, o gráfico já ficou mais complexo. O professor já colocou aí agora duas linhas, tem dois gráficos dentro de um só. Tem, mas o que acontece? Nesse modelo, nós temos duas curvas com uma única reação, se vocês observarem, que ela ocorre no ponto do A mais B e ela termina no ponto do C mais D. Então ela começa e termina no mesmo ponto, só que ela tem duas parábolas, duas curvas. Por quê? Porque significa que uma delas, a curva da reação está sem catalisador e a outra está com catalisador. Bom, mas o que é o catalisador? Nas aulas anteriores eu passei para vocês fatores que podem influenciar na velocidade média de uma reação, e um dos fatores que podem influenciar é o catalisador. O catalisador é uma forma de eu poder economizar a energia de ativação. Então sim, alguns gráficos, ou alguns exemplos, ou algo que aconteça no nosso dia a dia pode ter o uso desse catalisador, para que a reação acabe economizando energia de ativação e ocorra mais rápido. Então a gente disse que agora sim nós temos um exemplo de uma reação com curva sem catalisador e uma reação com curva com catalisador. Ok, vamos fazer as perguntas e vamos ver o que nós temos aqui. Primeira pergunta: qual é a energia inicial da reação? Aonde está iniciando o meu gráfico? Se eu for observar, o meu gráfico está começando ali onde está o A e o B. Então, junto a A e o B, junto a essa linha de inicial, nós temos o valor. Qual o valor seria? 50. Então, eu posso dizer que a energia inicial é igual a 50 kJ. Segunda pergunta: qual a energia final da reação? Se eu for analisar meu gráfico, eu poderia dizer que o meu gráfico termina lá no C mais o D. E aí eu poderia dizer então que nesta linha que está dando a linha imaginária para nós, nós teríamos o valor de menos 25. O que significa então que a energia final da reação
é menos 25 kJ. Qual o valor do complexo ativado? O complexo ativado já sabemos que é o ponto máximo. Mas espera lá, professor. Agora nós temos dois pontos máximos. Então, sim, nós teremos que dar duas respostas. Uma sem catalisador e a outra com catalisador. Então, como é que ficaria? Se eu for analisar, o primeiro ponto máximo que eu tenho é a curva da reação sem catalisador. Eu poderia dizer, então, que neste ponto aqui em cima, né, o complexo ativo seria igual a 95. Então vamos anotar lá. O complexo ativo sem catalisador é igual a 95 kJ. E qual seria o complexo ativo para com catalisador? O com catalisador está um pouco abaixo, porque ele está economizando energia. Ele não vai gastar a mesma quantidade. Significa então que se eu usar o catalisador, ele só vai precisar gastar quanto de energia? 65. Então, o complexo ativo com catalisador é igual a 65 kJ. Beleza. Encontramos assim o complexo ativo sem catalisador, que é 95, e o complexo ativo com catalisador, que é 65. Qual a energia de ativação dentro desse meu gráfico? Qual é o valor dessa energia de ativação? A energia de ativação é a distância que eu tenho entre o ponto inicial até o ponto máximo. Mas, de novo, eu tenho dois pontos máximos. Então, significa, professor, que eu vou ter que fazer dois cálculos? Sim, você vai ter que fazer o cálculo para o sem catalisador e o cálculo para o com catalisador. O que significa, então, que, primeiramente, né, eu tenho que lembrar a fórmula, que o EA é igual a CA menos HI, ou seja, a energia de ativação é igual ao complexo ativo menos a energia inicial. Então, vamos fazer primeiro o cálculo para a opção sem catalisador. Seria então desta linha imaginária aqui embaixo, que é onde estão nossos reagentes, a nossa energia inicial, que começa em 50, até chegar no ponto máximo, que é o ponto sem catalisador, que seria igual a 95. Substituindo isso na nossa fórmula, eu poderia dizer que o EA é igual ao CA, que é o complexo ativo, que valeria para nós 95, que é o que está aqui em cima, menos a energia inicial, que seria 50. Matematicamente, 95 menos 50, a energia de ativação seria igual a 45. Então, calculamos a energia de ativação sem catalisador. Agora, nós temos que calcular a energia de ativação com catalisador. A energia de ativação com catalisador seria somente esta distância pequena, porque é da onde inicia o gráfico, do ponto inicial, até o ponto máximo da curva com catalisador. Então ele começa no 50 e terminaria no 65. Substituindo isto na fórmula, eu poderia dizer então que o EA, a energia de ativação, é igual ao complexo ativo, que vale 65, menos a energia inicial, que vale 50. 65 menos 50, a energia de ativação seria igual a 15. Localizamos então a energia de ativação sem catalisador e a energia de ativação com catalisador. E aí eu poderia fazer uma seguinte pergunta para vocês. O catalisador realmente valeu a pena? O catalisador economizou energia na nossa reação? Sim, se a gente for analisar, houve uma economia do catalisador. E ele economizou quanto de energia? 30 kJ. Por quê? Sem catalisador ele gastaria 45. E com catalisador ele só gastou 15. Então, tivemos uma economia do catalisador de 30 kJ. Então, sim, foi eficaz, né? Ou pelo menos poderíamos dizer que houve uma economia de energia nesta reação com o uso do catalisador. Para finalizar, qual o valor do ΔH da reação? ΔH, que é a distância, né, que nós temos entre o ponto inicial e o ponto final da nossa reação. Poderíamos dizer que ΔH é a energia final menos a energia inicial. Os valores nós temos acima, que nós já encontramos, né, que nada mais seria do que 25 kJ menos 50 kJ. O que daria para nós ΔH igual a menos 75. Por quê? Menos 25 com menos 50, menos 75. Sabendo o valor do ΔH,
eu poderia fazer a pergunta: a reação é exotérmica ou ela é endotérmica? Poderia então dizer que a reação é exotérmica porque sim, houve, né, uma liberação de calor. Ele acabou liberando para nós 75 kJ. Então, é uma reação exotérmica. Então, essa seria a nossa aula de hoje, né? Como eu falei para vocês, o nosso ponto fundamental da aula seria a energia de ativação e o complexo ativado. Portanto, fico à disposição para perguntas e dúvidas lá no Google Sala de Aula, né? E vou ficando por aqui e uma boa semana de estudo para vocês.